Pessoal, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã de muitas bênçãos nessa quarta-feira, que o Senhor possa falar conosco, por intermédio da palavra dele uma vez mais. Eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal. Nós temos um costume, e eu acho que é uma falha nossa, de querer pensar no Senhor, em Deus, e na forma que Ele age, pensar no agir de Deus, como se Deus ele fosse agir de uma maneira humana, como nós agiríamos em determinadas situações. E isso é um erro muito grande, porque o ser humano ele age dentro daquilo que é o conhecimento dele e dentro daquilo que são os limites, né? E o nosso conhecimento é pífio. Nós somos bem limitados pela nossa existência. Já Deus, ele tem os seus atributos. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus pode tudo, sabe de tudo e está em todos os lugares. Então, não há sobre o Senhor essa limitação que há em nós. Só isso por si só já é uma grande diferença. Deus ele vai agir dentro desses atributos dele, de tudo saber, que tudo ele vê e tudo ele pode. Então ele está o tempo todo agindo dentro dessa questão. E isso extrapola a nossa compreensão. E Deus ele não é estático naquilo que são as ações dele. O Senhor ele fala uma coisa conosco, e não que ele vá contra aquilo que ele falou, mas as coisas elas vão acontecendo e Deus ele muda. E a Bíblia ela nos mostra isso claramente. Podemos dar o exemplo da cura maravilhosa de Ezequias, quando o Senhor muda de ideia. Deus é imutável no que se refere aos seus atributos. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é longânimo. Isso são atributos divinos que são imutáveis. Mas no que se refere às suas atitudes, às suas ações, às suas escolhas, Deus muda sim de ideia. E quando trazemos essa realidade para a nossa vida, fica um pouquinho mais complicado de entender quando nós não lançamos o foco sobre a coisa certa. Por exemplo, às vezes, o pessoal fala muito assim, o Senhor está preparando a bênção. Eu mesmo aqui no canal sempre dou o exemplo do bolo, né? Deus está aprontando o bolo. Em alguns casos, sim. Esse aprontar o bolo, né, é o cenário que Deus está construindo preparando ali o recebimento de uma bênção, de um milagre, de uma promessa. Mas em outros casos, não. Em outros casos, o bolo já está pronto. Quem não está pronto somos nós. Tem esse caso também, onde nós não estamos prontos para receber a bênção do Senhor, onde nós não estamos prontos para receber e reter aquilo que Deus tem para nós. E o grande problema que nós temos nos nossos processos é de que nós focamos demais na mudança das coisas ao nosso redor. Nós focamos demais na mudança das circunstâncias, das situações, daquilo que está acontecendo. A gente quer ver mudança na vida de uma pessoa, a gente quer ver mudança na questão financeira, a gente quer ver mudança na questão da saúde, nós queremos ver mudanças. Mas nós não entendemos que a maior parte dessas mudanças só se darão quando houver uma mudança em nós. Essa é a grande questão. Vou dar um exemplo. Israel sai do Egito, Israel vai caminhar, peregrinar no deserto, mas seria uma passagem rápida. Caminho de alguns dias. Em pouco tempo eles já estariam na terra da promessa. Só que Israel entra num declínio, entra numa atitude ali de murmuração, de desobediência, de saudade do Egito. E nessa postura de desobediência, murmuração e incredulidade, aquilo que era para ser pouco tempo se torna 40 anos. A bênção estava pronta. Canaã não mudou. Canaã não foi preparada. Não, estava lá, a terra estava lá. Durante esses 40 anos esteve lá. Só que Israel não estava pronto. Israel precisava ser mudado. O povo precisava ter uma versão dele que morreria, né? Uma geração morreria ali no deserto e uma outra geração nasceria. Mas isso era o projeto de Deus? Não. Quantas vezes nós perdemos tempo porque nós entramos num desvio daquilo que são os desígnios do Senhor? Deus não age de uma maneira estática, de uma maneira engessada que nós às vezes pensamos que Ele age. Vou dar um exemplo aqui. Quem dirige, tem carro e usa o Waze,
ou esses aplicativos de localização sabem muito bem do que eu vou falar. Você pega agora e coloca assim, eu moro aqui no Rio, na Baixada, boto centro do Rio de Janeiro. Deve ser o quê? Uns 40 quilômetros, mais ou menos, 30 e poucos quilômetros, meia hora para o centro do Rio de Janeiro. E aí eu pego aqui a Dutra e vou para o centro do Rio. Se eu me desviar daquela rota estabelecida pelo Waze, pelo aplicativo, o aplicativo na hora ele vai recalcular uma nova rota para eu chegar no mesmo destino. Ele vai recalcular. Se eu peguei uma outra rua, segui por uma outra avenida, entrei num lugar errado, ele vai recalcular. E Deus ele age dessa mesma maneira conosco. Ele estabelece um plano, ele estabelece um projeto, ele estabelece um processo, ele estabelece um caminho. E muitas vezes nós nos desviamos dessa rota. E Deus ele vai lá e recalcula todo o processo. E isso serve na nossa vida, serve na vida de pessoas pelo qual às vezes nós estamos orando para o Senhor libertar, salvar, alcançar. As coisas funcionam assim. Essas variáveis, o grande problema nosso é querer tentar entender Deus. O porquê de coisas que não nos pertencem. Chega uma hora que devemos alcançar um certo nível de maturidade espiritual, de não querer entender e aprender a aceitar. Agora, muitas vezes na nossa vida já há uma maturação do cenário do milagre, já há uma maturação do cenário da promessa. A promessa já está madura. Nós é quem não estamos prontos, nós é que não estamos prontos para recebê-la. Eu vou pegar aqui uma coisa mais ampla, a própria volta do Senhor Jesus. Eu posso dizer com a maior tranquilidade que, devido ao relógio profético, a toda a conjuntura das coisas, da forma que as coisas estão acontecendo, viemos de uma pandemia, estamos vivendo uma guerra na Europa que pode ser escalada e se transformar em uma guerra bem maior. E todo esse cenário de uma ordem mundial, de progressismo, de um governo central, há uma ideia sobre isso, há uma ideia sobre um governo mundial. A Europa já vive, a União Europeia, esses grandes blocos econômicos. Todo esse cenário, toda essa conjuntura nos leva ao tempo do fim, ao momento onde Jesus está chegando, está ali na porta. Só que possa ser que sim, que passe 100 anos, 200 anos, 300 anos de Jesus não volte. Não que o cenário mundial não esteja maduro para a volta dele, mas que a igreja talvez não esteja pronta. Israel não estava pronto para entrar na Terra Prometida quando saiu do Egito. Por isso perdeu 40 anos no deserto. Aquilo que Deus reservou para você, eu posso dizer isso com maior tranquilidade. Aquilo que Deus faz, promete, na maior parte das vezes, dos casos, já está pronto. E não está pronto é o nosso coração, a nossa vida, somos nós. Então, se você tem que gastar energia e se esforçar para algo nesse processo que tu está vivendo, gaste energia com a sua transformação, com a sua mudança. Porque perdemos muito tempo querendo, exigindo, buscando ver mudanças externas ao nosso redor. Gastamos pouquíssimo tempo em ver mudanças, em promover mudanças internas dentro do nosso coração, na nossa vida. Esse é o grande segredo dos processos em Deus. Não pegue desvios. Eu já peguei diversos desvios. E eu posso falar com a maior tranquilidade. Quando o Senhor recalcula a rota, aí vem aquela rota mais longa, mais tempo, mais trânsito. Não é fácil. Eu sei que muitos irmãos já passaram por isso e passam por isso, talvez estejam passando agora. Por isso que é necessário a dependência do Senhor. Isso eu estou dizendo para mim, para os irmãos, mas primeiramente para mim. Por isso que é necessário estar atento ao direcionamento que Deus quer te dar. E, sobretudo, é necessário
essa sede, essa vontade de querer ver mudanças na própria vida, no temperamento, no comportamento, na personalidade. O que eu fazia de errado que eu tenho que mudar? O que eu tenho de defeito que eu posso melhorar, que eu possa em Deus buscar uma transformação? Foque nisso. Busque do Senhor isso. E eu tenho certeza que quando você estiver pronto, o Senhor vai pegar para você a bênção, vai trazer, vai falar: está aqui a minha serva. Está aqui meu servo, conforme eu te prometi. Receba agora a sua bênção. Receba agora o seu milagre. E Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nesse dia, que seja um dia repleto de bênçãos para vocês. A paz do Senhor Jesus.